tem tática, não tem estratégia. Isso aí, jogou bem. É ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Eu, meu mano, já. Fala já. Beleza, galera? Hoje a gente vai falar aí um pouco do Campeonato Brasileiro, né? As nossas expectativas para a edição de 2021. Eu acho que vai ser um campeonato bem diferente do que nós estamos acostumados, né? Durante muito tempo aqui no Brasil foi muito dança das cadeiras, então os mesmos técnicos trabalhando em equipes diferentes. E eu acho que esse ano vai ser bem... Assim, tem boas propostas, né? Se o calendário fosse um pouco mais organizado, eu acho que daria até para ser um campeonato de alto nível. De um nível um pouco mais alto, na verdade. Mas mesmo assim, eu tô esperando bastante coisa de... Mesmo times menores, né? Tipo Fortaleza, Bahia, Atlético Paranaense. Mas vamos lá para não dar muito spoiler aqui do campeonato. Já acho que uma pauta boa pra gente começar aí é que alguns times estão montando mega elencos, né? A gente tem o Atlético Mineiro, que ele já vinha de temporadas aí montando elencos bem interessantes. Mas, tipo, agora, por exemplo, ele tem o Guilherme Arana ali na lateral esquerda. Ele tem um ataque que tem Hulk, Nacho. Ele pegou pro meio campo ali o pequeno mascaradinho, né, o menino das pernas curtas do Tietê. Então, eu acho que o Atlético Mineiro se destacou bastante, mas temos aí uma mega surpresa, né? Alguém finalmente tirou o escorpião do bolso, que é o Grêmio, e montou um elenco aí bem bom também, inclusive trazendo agora o Douglas Costa direto da Europa para jogar essa temporada. Cara, eu acho que você citou dois bons nomes aí, né? Eu até colocaria o Internacional também, porque ele trouxe o Tyson. O Tyson também é um jogador bem interessante pro nível do Brasil. Mas para poder falar um pouco do Grêmio e do Atlético Mineiro, cara, eu acho que o Grêmio tava na hora já dele poder colocar um pouco mais de dinheiro na mesa, né? Porque o clube, ele é um clube organizado financeiramente. Ninguém pode falar que o Grêmio não é organizado. É um clube muito transparente nas suas finanças. Ele mostra o balanço sempre nas datas, até antes das datas que são previstas ali, né? Na temporada de balanço dos clubes. E você via que ele estava fazendo boas vendas, mas não estava repondo talvez o mesmo nível. E o interessante de olhar para essas contratações do Grêmio, cara, é que você vai ter de um lado o Douglas Costa, né, e do outro o Ferreirinha na mão do Thiago Nunes, que é um cara que gosta muito de pontas agudos. Quando ele veio pro Corinthians, ele pediu muito isso, não tinha. No Atlético Paranaense, ele tinha um Rony fazendo esse papel muito bem. Então, cara, imagina só você ter que se preocupar com as duas laterais, né? Você não pode se preocupar só com um dos pontas, porque os dois são grandes dribladores. Então, eu acho que o Grêmio vai vir muito forte para esse campeonato. Vai depender, claro, aí se ele vai tirar um pouco o pé, né? Como ele fazia nas outras temporadas, e até vai até dar para ter uma noção se isso era uma questão do elenco, do clube, né? Uma questão fechada do clube, ou se era uma questão muito do Renato, de poder apostar nas Copas, porque ele acreditava que o elenco dele era melhor nas Copas. Eu acho que até, cortando um pouco, eu acho que o Grêmio vai até poder focar um pouco mais no brasileiro, porque ele vai jogar a Sul-Americana, que é um campeonato que, pro nível do elenco do Grêmio, é um campeonato mais abaixo, né, cara? Então, a Sul-Americana até as semifinais ali, até as quartas, por exemplo, ela não deve ter grandes equipes pro Grêmio jogar. E já do lado do Atlético Mineiro é aquilo que você falou, né, cara? Ele já vem ano após ano se fortalecendo muito. Faz anos que ele vem contratando destaques nacionais e internacionais, né? O próprio Nacho Fernandes, o Zaratio. Então eu vejo que agora ele tem um time muito forte, mas infelizmente é na mão do Cuca, né, cara? Que o Cuca, ele tem um pouco de problema aí, muitas vezes para começar um trabalho do zero. O Cuca é um grande bombeiro, ele faz trabalhos de curto prazo muito bons, mas às vezes para começar um trabalho de longo prazo, ele, nas últimas temporadas, ele vem se atrapalhando, né, cara? Eu não sei como é que vai ser aí o lado dele. E aí, só para completar o ponto do Tyson, né, no Internacional, eu acho que o Tyson agrega muito ao jogo do Ramires dentro do Inter. É um jogador que pode jogar na ponta, no meio, e também acaba completando um pouco ali o que faltava no Internacional, né? Que é um jogador que é tanto de construção quanto do drible, e é um cara pro nível do Brasil também muito diferente e muito identificado com o Internacional, né? Então vai somar um pouco mais aí ao clube colorado. E tipo assim, em termos de montagem, o Inter nem fez nada relevante, assim, eu não lembro ninguém muito bom que chegou além do Tyson, né, ninguém que chama atenção, mas antes, ano passado, o Inter já tinha um elenco forte o suficiente para conseguir disputar pelo menos 2 campeonatos, né, então tem tudo aí para fazer uma boa manutenção do trabalho e tudo mais. O gringo que eles chamaram tá fazendo um trabalho bem ok ali na comissão técnica e tal. Vamos ver se a sua Inter vai continuar sendo freguês, né? Hoje o dia da gravação é 23/5 e vai ter Grenal pra definir o título do Gaúcho, né? Então vamos ver no que vai dar. Porque se eu não me engano, o primeiro jogo foi 2-1 pro Grêmio. Até para dar um pouco do panorama e o que pode pesar pro Ramires, cara, no Internacional, é que esse 2-1 pro Grêmio que você citou foi de virada na casa do Inter, né? E aí, na entrevista, ele foi dar uma entrevista como se fosse só mais um jogo, né? Claro que, tipo, é um estadual, é começo de temporada, então não dá pra jogar muita pressão em cima do trabalho do cara,
até porque, por exemplo, enfim, estadual não tem grandes pesos, mas o Internacional vem de uma freguesia pro Grêmio aí muito forte, já faz muito tempo, claro que não começou com o Ramires, e ele foi dar uma entrevista talvez muito sangue frio, e aí isso aqui no Brasil a gente já viu que não pega muito bem, né, o próprio Domenech já passou por isso, o Abel passa um pouco disso no Palmeiras também, outros técnicos já tiveram problemas semelhantes, então talvez ele tenha um pouco de problemas para se adaptar, né, mas eu vejo que ele trabalho, ele tem pontos positivos aí para apresentar pro Inter e pro Brasil também. Não, perfeito. Ô, já, e em termos de saída, vale comentar, né? Eu sou flamenguista, eu tenho que puxar pra minha área aí. E também já aproveitando, pô, né, já. Ontem marquei hat-trick em final de Campeonato Carioca e tudo mais, não veio nenhum parabéns pelo meu título, cara. A gente tá gravando aí domingo, gente. Ontem o Flamengo foi tricampeão carioca, cara. E curioso como o Flamengo tá se estabelecendo no estado dele como uma potência, assim, que os outros não têm nem oportunidade de competir, né? Obrigado, João, obrigado. Não, é que assim, o que ajudou muito foi a ida do Ribamar pro América Mineiro. Antes o Vasco tinha um bom time até começar esse desmanche. Brincadeiras à parte, cara, como é que você tá encarando essa possível perda do Gerson? Então, a gente tem aí no Flamengo, né, a possibilidade de perder o Gerson. E aí, assim, perdendo o Gerson vai entrar um bom caixa de dinheiro. E o Flamengo já tem 2 substitutos no radar, tá? O que se fala no investimento muito pesado no Arturo Vidal. Aquele lá, o chileno, que já jogou em Barcelona, Bayern de Munique e tudo mais. Um segundo jogador que fica aí no scout, já que o Rogério Ceni não abre o jogo, então o que a gente sabe... Assim, a gente sabe que o Rogério Ceni ele quer 3 jogadores, e a gente sabe que ele já falou pra diretoria quem são esses 3 jogadores. Mas o próprio Rogério Ceni não falou, é o jogador A, B e C. A gente só sabe o que vazou na mídia, né? Mas a princípio, pra saída do Gerson, que era alguém, digamos ali, que tava por fora dos planos, quem teria que vir seria o Arturo Vidal, que é esse chileno que eu acabei de comentar. E um outro ponto é que, se eu não me engano, o segundo jogador no radar é o Renato Augusto, que também é ex-Flamengo, ex-Corinthians, né? Fez aquele lance lá na Copa do Mundo que poderia ter mudado a história da seleção brasileira na Copa. Mas enfim, aí basicamente esses estão no radar. Aí quanto aos outros jogadores, eu queria muito saber quem o Flamengo tá almejando, mas não tem nenhuma informação oficial. E eu também não li nenhuma especulação assim razoável, né? Mas é mais ou menos isso. Viria o Arthur Vidal. Eu não sou muito fã do estilo de jogo dele, mas ele parece ter uma identificação com o Flamengo, então parece que ele tem, digamos, um plano ali de aceitar uma proposta, né, de acordo com a idade dele. É um jogador que cada vez mais vai perder mercado na Europa. Hoje ele ainda tem esse mercado, mas é mais ou menos isso. Eu acho que o caso do Arturo Vidal aí no Flamengo, né, a possibilidade dele vir, ou o próprio do Renato Augusto, acaba evidenciando um pouco do como o nosso mercado funciona, né? Hoje nós temos jogadores jovens, bons jogadores jovens, e nós temos que vender eles e acabamos repondo com medalhões, né? Mas eu acho o Vidal, pro nível do Brasil, bem acima, assim, cara, bem acima mesmo, porque vale lembrar que lá na Europa ele sempre foi titular, né? Ele era titular no Barça, ele era titular no Internacional. Então, por mais que ele já tem uma idade avançada aí, né, bem mais velho que o Gerson, não é também um jogador, ele não tá se aposentando, né, então eu vejo que, e até que ele tem um pouco essa, como é que eu posso colocar, o pessoal coloca muito nele esse rótulo de jogador mais duro, assim, de marcação, mas ele também é um cara que ajuda a construir, ele é um cara que chega na área, então eu acho que pro Flamengo ele agregaria bastante, né, não sei se ele vai vir de fato ou não, mas vamos ver aí. Agora, a perda do Gerson, cara, pro Flamengo assim, desolador, eu acho, né. Mas acho que o Renato Augusto talvez seja uma peça mais parecida com o Gerson do que o Vidal. Mas cara, é um jogador jovem, é um jogador que vai se valorizar muito mais ainda, né? Se continuar nessa ascensão. E é um cara que nas últimas 2 temporadas aí no Brasileiro ele vem fazendo sempre bons jogos, né? Sendo sempre muito importante pro clube. Vale comentar que no elenco do Flamengo, né, um reforço esperado para essa temporada, que não é nem, digamos, um reforço, né? Só o cara se integrando novamente ao elenco, é o Thiago Maia, que ele se machucou ali no final do Campeonato Brasileiro e tudo mais, então ele tá fora já há muito tempo. Se ele voltar jogando 80% do que ele tava jogando quando ele saiu, a gente vai estar bem servido. Então a gente teria ali a linha de volantes, né, com o Diego, William Arão, João Gomes, aí o Gerson saindo viria, por exemplo, Vidal ou Renato Augusto, e a gente ainda teria o Thiago Maia. Então o Flamengo continuaria com o meio-campo muito forte, principalmente em termos do Brasil, mas óbvio, né, como disse o próprio Rogério Ceni, o Gerson é um jogador que nenhum time quer perder, né, e é isso. E o Olympique parece estar bem empenhado em querer levar ele mesmo, porque já é a 3ª proposta que os caras põem na mesa. Porque, cara, e olha que o Olympique nem joga no mercado fim da Europa, entre aspas, né, o Olympique joga na Liga da França, então não vai demorar pra ele, não imagino que ele vai ficar muito tempo na França pra fazer carreira lá, talvez depois de 2 temporadas assim, ele já esteja se mudando pra um
mercado bem maior. Eu acho que vale aí citar também, né, que o Palmeiras vai ter a volta do Dudu. O Dudu que acumula aí no Palmeiras estatísticas no Brasileirões, assim, ótimas, né? O próprio Footstats até postou lá um gráfico mostrando que no índice deles o Dudu sempre foi top 3. Desde que ele chegou no Palmeiras, sempre esteve top 3 no Brasileirão. Uma dessas temporadas ele foi o primeiro do índice, né? Foi o cara que mais pontuou no índice do Footstats. É um jogador que com o Palmeiras ele é muito identificado, é bicampeão da competição, né? Ganhou 16 e 18. É um cara assim que no segundo turno, geralmente, né, ele vira muito a chave ali e começa a jogar muita bola, e pro Palmeiras vai ser um baita acréscimo, né, o Abel já vem pedindo aí faz tempo um ponta, vem pedindo também um meia, o Dudu joga ali nas três de frente, né, não sei como é que ele vai se adaptar a esse esquema do Abel, não sei se o Abel vai mudar o esquema para colocar o Dudu, se o Dudu vai ter que se adaptar ao esquema, não sei como é que vai ser, não consigo ver o Abel mexendo na dupla de ataque hoje, né, então alguém vai ter que dar lugar ali no meio de campo pro Dudu jogar, mas eu acho que pro Palmeiras vai ser um baita acréscimo, ele deve começar a jogar ali já em agosto, tá tudo regularizado para poder estrear pelo Verdão. É já um ótimo reforço, realmente. O Dudu joga muita bola, principalmente aqui no nível de futebol que a gente tem no Brasil. E vale comentar que lá no mercado onde ele tá, que agora fugiu da cabeça onde é, ele tá destruindo também, tem jogado muito, ganha muitos prêmios individuais lá. E também queria aproveitar aqui que a gente já citou os três, digamos, times ali mais ricos do Brasil, né? Ou melhor, os quatro mais ricos, digamos assim, né? Que seriam Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Para comentar um pouquinho aí o que a gente tá achando da gestão financeira dos clubes agora nessa pré-temporada aqui, principalmente para começar a Liga Nacional. Porque assim, eu acho que mais importante talvez do que gastar dinheiro talvez você saber a hora de não gastar, né? Então, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é um time que tá extremamente cauteloso com o gasto de dinheiro nessa temporada, principalmente porque temporada passada a gente teve 2 erros ali, né, entre aspas, bem relevantes, que foram ambos na defesa, a contratação do Léo Pereira e do Gustavo Henrique, são jogadores que até hoje não caíram ali na graça da torcida, né? Esse ano o Flamengo também contratou mais um zagueiro que já cometeu 2 erros muito relevantes. A defesa do Flamengo tá muito vazada ainda, e pra quem assiste o jogo percebe que não é um erro de sistema, é sempre um erro individual, então eu diria que é muito mais algo, né, assim, que não é culpa do Rogério Ceni, digamos assim, né? Parece passar mais talvez pela consciência do jogador, a mentalidade. E aí o Flamengo parece estar bem cauteloso quanto a contratar. O Palmeiras também não via, assim, grandes esforços na busca de reforço, por mais que eu já tenha visto o Abel pedindo. E eu acho também, já que tem uma bandeira amarela relevante aí no Atlético Mineiro, porque considerando todo o gasto que o Atlético Mineiro faz, se eu não me engano, eles estão com negativo já de R$500 milhão. Óbvio, ainda sob controle, né? Mas é um negativo de R$500 milhão para recuperar. Se o Atlético não começar a ganhar títulos nessa temporada, eu acho que eles vão ter um problema. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, eles vivem momentos parecidos, né, que é o seguinte, eu tenho um elenco aqui que já é campeão, eu já fiz muitos gastos no passado, né, e agora os meus gastos eles têm que ser pontuais, eles têm que ser gastos específicos para poder fortalecer o elenco ou repor uma peça, como é o caso do Gerson, por exemplo, agora, e foi o caso do Rafinha e o Isla lá atrás, né, saiu o Rafinha, veio o Isla. Então o Palmeiras tem essa mentalidade, eu vejo a mesma mentalidade no Flamengo, né, uma mentalidade de manutenção e reposição. Então, eu vejo que eles não vão fazer muitos gastos, até porque a gente tem uma situação muito incerta no Brasil, que é o quê? Né? A questão da bilheteria. A gente não pode ter bilheteria no estádio, não pode ter público no estádio. Os clubes, eles tentam forçar, né? O Flamengo, por exemplo, é um cara que puxa muito, é um clube que puxa muito essa bandeira de você voltar a ter público, voltar a ter gente no estádio, mas a gente não pode ainda por questões sanitárias. E isso pesa muito para os dois clubes, né? O Palmeiras e o Flamengo aí são 2 clubes com grandes médias, sempre estão ali no top 5 de médias do Campeonato Brasileiro de público, e acaba pesando, né, cara? O Palmeiras, por exemplo, fazia 1 milhão de receita todo jogo, o Flamengo deve fazer muito mais, e, cara, pesa no caixa do clube e não tem o que fazer. Eu vejo que o Atlético Mineiro já é um caso especial, assim, muito mais diferente, porque saiu o balanço dele recentemente, né? E aí ele reportou mais ou menos aí 1 bilhão e 200 de dívida, se eu não me engano, né? Foi o que o Globo Esporte pontua aí como dívida, mas ele tem uma meta para reduzir até 341 mil em 2026. E aí, cara, essa dívida, claro que ela é muito com o Menin, né? Que é o cara que tá botando dinheiro no Atlético, rodando dinheiro dentro do clube, para poder fortalecer o elenco. Mas ainda assim é aquilo, né? A gente não sabe se amanhã ele vai cansar de colocar o dinheiro ali e preferir, sei lá, colocar no Banco Inter, por exemplo, e o clube ficar à mercê, né? Ficar às moscas. Ele é atleticano, disse que não, que quer ver o Atlético forte, quer ver o Atlético grande. Ele tem interesses no Atlético porque a arena do Atlético é construída pela MRV, então eles vão ter uma parceria muito forte ali em questões econômicas, né? Então para ele é interessante que o Atlético esteja bem, para que a arena seja visitada e as outras coisas da arena, tipo o shopping que vai ter lá dentro, que elas sejam bem usadas, bem assim, enfim.
Vocês entenderam, né, gente? Aqui é um grande jogo econômico, um grande jogo financeiro, mas o Atlético tem sim uma situação financeira muito preocupante, que é bem diferente da situação do Flamengo e do Palmeiras. E aí o Grêmio, cara, o Grêmio desses quatro, eu acho que ele é o melhor colocado, assim, porque por mais que ele não tenha receita de bilheteria, ele tem muito caixa que ele vem acumulando, né? Ele tem finanças organizadas. O Grêmio vem ano a ano reduzindo a sua dívida, ano a ano colocando a casa no lugar, e o presidente do Grêmio, ele é até conhecido na torcida gremista por não fazer loucuras, porque qualquer preço, assim, um pouco acima do mercado, ele já não tá disposto a pagar, né? Então, eu acho que são clubes aí que vivem bons momentos esportivamente, né? Principalmente com exceção do Atlético, talvez, que tá um pouco patinando no cenário nacional, mas no seu estado ele já tá aí 2 temporadas dominando, e que eles têm tudo para começar a se organizar financeiramente. Claro que isso não muda da noite pro dia, né? O Palmeiras e o Flamengo levou aí 6 anos para poder colocar a casa em dia, mas eu vejo que é possível, assim, que eles façam isso, e os títulos com certeza ajudam, né, cara? Cara, essa situação do Atlético aí, se eu fosse atleticano, cara, eu ficava com o farol amarelo ali, porque é preocupante, principalmente porque o investimento não vem nem de uma instituição, né? Vem de uma pessoa, então, vem muito do vínculo com uma pessoa, então, sei lá, cara. Eu ficaria receoso. E assim, se você não ganha títulos, não entra ali as boladas de dinheiro mais relevantes, né? Com patrocínio e com a premiação. Essa situação deles aí vai ser embaçada, mas eu acho que valem os elogios aí pra gestão pra gestão que a gente tem visto, né? Por exemplo, Palmeiras e Flamengo fazer, eu acho que eles estão num caminho bem certo aí, bem interessante. E o Grêmio, pra mim, assim, também tem uma gestão de alto nível, ela acaba sendo menos falada, principalmente porque o Grêmio, entre aspas, ele não monta, né, mega times, então acaba chamando menos mídia pra comentarem, mas é um time que financeiramente é muito saudável, acho que vale a pena todos os elogios aí, né? Por mais que seja por motivos de o time ser mão de vaca mesmo. Não, e o Grêmio, ele tem uma estratégia muito aplicada, né, e muito replicada pelo próprio clube, e muito clara, né, cara, que é o seguinte: fazer gastos pontuais, de preferência o mais baixo possível, e revelar bons jogadores para poder revender, né? Que assim, cara, quem ouve pode não concordar, enfim. O nosso mercado, ele não é um mercado fim. Então, nenhum jogador grande vai querer jogar aqui para sempre, entendeu? Nenhum jogador grande, por mais que os clubes sejam aqui dentro do Brasil e até na América Latina muito relevantes, não é um mercado fim. Então, se você tem um cara novo, ele quer logo ir para a Europa, ele quer logo jogar nos grandes centros, entendeu? E isso não vejo isso mudando por diversas questões aí. E o Grêmio entende muito bem isso, porque ele pega o jogador, vende para fora e pega o caixa e reforça o time para ser competitivo internamente, entendeu? Que eu acho que até outros clubes deveriam ter uma postura semelhante a essa, de poder revelar e vender cada vez mais. Não, é exatamente isso, cara, não tem como. Antigamente, né, ali talvez até algum momento ali antes de 2007, assim, alguma coisa meio próxima de 2010, ainda havia o objetivo do cara, realmente ele estava interessado em ficar aqui, né? Tanto é que a gente tem, por exemplo, nomes como o Romário, o Edmundo, e eles fizeram a carreira só no Brasil, né? O Romário teve até uma boa passada na Europa, mas nem se interessou em ficar por lá, né? Mas, infelizmente, por questões que vão, inclusive, além do futebol, como a desvalorização cambial, nossa moeda não vale nada. Países desenvolvidos podem investir muito mais em futebol do que um país como o nosso, que é subdesenvolvido. Então, a gente tem várias questões ali que acabam desvalorizando muito o nosso mercado da bola, né? E o próprio produto aqui dentro, ele não é valorizado, né? Só você ver como a gente coloca N jogos no campeonato, para ele ter muitos jogos e você ter jogos de baixa qualidade, né? Então, e o Brasileirão, por exemplo, ele tem pouca transmissão ainda para fora do país, porque as pessoas não querem ver um jogo de baixa qualidade. Eu acho que isso vai começar a mudar nos próximos anos, né? Então você vai ter um produto mais exposto para o mercado exterior, um pouco melhor cuidado, mas claro, isso passa também pelos clubes começarem a tomar um pouco a dianteira do seu futuro, né? Eu acho que tá na hora de deixar, de colocar tudo na mão da CBF e começar a se organizar para poder, cara, ter um produto muito melhor para você poder vender, né? E você atrair patrocinadores também. Mas, cara, para encerrar esse ponto aí, o que você acha de a gente começar a falar um pouco do que a gente espera aí do G4, do Z4, enfim? Tá, cara, vamos lá, vamos falar de tabela sim. Acho que dá pra gente começar falando do Z4. Eu particularmente tô muito seguro sobre 3 times, mas ainda tô muito receoso para definir qual seria o quarto forte candidato a rebaixamento, tá? Então vou começar já metendo aqui os 3 que eu considero, digamos assim, mais garantidos que vão ser rebaixados, né? Torcedor que não se ofenda, mas eu já vou começar aí com o Sport Recife. É um time que ano passado escapou por muito pouco mesmo.
Eu acho que essa temporada que tem alta chance de não conseguir escapar, principalmente porque a gente tem agora uma quantidade bem maior de times que vão chegar muito forte para jogar a liga, né? Então, digamos, ano passado, digamos que a gente tinha 3 ou 2 times no mesmo nível, essa temporada a gente já tem 4, quase indo pro número 5 de times no mesmo nível em termos de serem os melhores times da liga, por exemplo. Os times de meio de tabela também se fortificaram, a gente tem alguns times que subiram de patamar do ano passado para esse ano, então eu acho assim que o Sport é um time que vai ter muita dificuldade para dessa vez conseguir escapar. Acho que a campanha dele vai ser abaixo da que foi ano passado, principalmente porque a liga melhorou. Em segundo lugar, eu coloco o Juventude. É um time que acabou de subir ali da Série B. Eu acho que dificilmente ele vai ter estrutura para se manter na Série A, considerando os concorrentes dele ali que provavelmente vão brigar na parte de baixo da tabela. Então eu coloco, né, de ponto principal pela questão de que ele é um time que acabou de subir. Então ele não tá acostumado ali talvez com o ritmo da Série A, né? E aí o meu terceiro time que eu coloco aqui nesse grupo é a Chapecoense, pelo mesmo motivo, né? A Chapecoense é um time que já jogou a Série A outras vezes, ela vem aí de uns 3 anos de reformulação de elenco, de fortificação de elenco. A gente sabe que a Chapecoense teve um problema muito sério uns anos atrás, né? Onde, infelizmente, ali no acidente, numa tragédia, ela perdeu a delegação quase inteira. Então, é um time assim, que eu acredito que não vai ter muita força para conseguir acompanhar o ritmo da Série A, principalmente quando você começa a comparar ela com times ali um pouco mais de meio de tabela, como por exemplo, né, um Ceará, um Fortaleza, um Fluminense, que pra mim ano passado ficar no topo da tabela foi uma surpresa, então pra mim é um time de meio de tabela. São times ali que estão alguns passos à frente de um time como a Chapecoense. Mas enquanto eu li aqui e falava, acabei pensando, o meu quarto time que eu defino pasmem vocês, né, um dos grandes, entre aspas, de São Paulo. Eu coloco como meu quarto candidato fortíssimo ao rebaixamento, o Corinthians. Eu acho que o Timão tá muito desorganizado. O Timão, ele tentou ali dar uma encaminhada de projeto para reformular o seu futebol, passar a ter um futebol mais ofensivo, chamou o Thiago Nunes, não deu reforço, não deu salário. Enfim, é um time extremamente bagunçado. E esse nível de bagunça que o Corinthians tem, eu acredito que vai ser, a partir de agora, no futebol brasileiro, no ritmo que a gente tá indo, cada vez mais punido com rebaixamento. Legal, cara, vamos lá. Eu também tive bastante dificuldade para decidir o último time, né, que ia cair, mas a minha lista tá bem próxima da sua aí, então não vou nem me delongar muito nisso. O Sport, né, cara, o Sport é uma bagunça, foi eliminado aí no comecinho da Copa do Brasil nessa temporada. Temporada passada foi um completo desastre do Sport, então eu não espero muita coisa aí do Leão do Recife, infelizmente. Juventude eu também acho que não vai ser um clube que vai conseguir se manter, cara, não me parece ser um clube com estrutura para ficar, ele não tem, enfim, tem vários problemas financeiros aí. Para você jogar aí na Série A, você precisa ter um elenco um pouco mais forte, precisa ter um time organizado pelo menos, né, e o Juventude parece não ter tudo isso muito pronto ainda. E aí eu fiquei um pouco na dúvida entre o Cuiabá e a Chapecoense, eu acabei colocando o Cuiabá pela falta de tato para poder jogar na Série A, né? A Chapecoense já voltou algumas vezes, como você falou. O Cuiabá tá chegando a primeira vez. O Cuiabá tem um projeto muito legal, tá? Para quem não sabe aí, o Cuiabá tem um clube bem organizado. Não sei se o elenco dele vai dar conta de jogar, por isso que eu tô colocando ele aqui para ser rebaixado, mas é um clube muito bem organizado que nas próximas temporadas com certeza vai voltar para a Série A se ele cair nessa, né? E sempre vai estar aí se mostrando pronto para surpreender um clube grande, por exemplo, uma Copa do Brasil da vida. Eu acho que não vai demorar para o Cuiabá aparecer num cenário parecido com o que temos hoje do Atlético Paranaense, por exemplo, né? Mas ele, na minha concepção ainda, eu vejo ele um pouco mais perto de cair do que de ficar. E aí o último time, cara, é o Corinthians também, eu coloquei o Corinthians, mas Por que eu coloquei o Corinthians, tá bom? O Corinthians, ele tem uma situação muito peculiar aí entre os clubes de São Paulo, porque ele tem uma dívida muito alta, ele tem problemas seríssimos para contratar, não consegue manter o elenco forte e competitivo, né? Talvez não forte não seja a palavra, mas competitivo sim. E ele acabou de trocar de técnico com o Mancini, não consegue fechar com outro técnico para poder dirigir o time. E ano passado, assim, se o Mancini não chega, né? Talvez o Corinthians já tivesse caído, porque o Mancini é um grande bombeiro, então ele conseguiu chegar, colocar a casa em dia e o clube ficou ali em 12º. Mas já vimos aí que o trabalho dele não deu corda, porque o elenco é muito fraco. A base do Corinthians está com muitos problemas para poder revelar bons jogadores, né, para poder colocar bons jogadores que possam ajudar o clube também a fazer caixa e vender. Então eu vejo aí que o Corinthians
tem problemas muito sérios pra disputa do Campeonato Brasileiro, né, cara? Um outro time que eu vou colocar aí pra correr por fora pra não cair, porque eu não sei o que esperar dele de verdade, é o Santos do Diniz, né? Então os Peixonatos do Diniz aí, eu não consigo saber o que o Santos vai apresentar no Brasileiro, cara, porque por mais que ele tenha o Marinho lá, que, enfim, fez uma temporada passada muito boa, essa temporada o Marinho ainda tá sofrendo muito com lesões, o Diniz tem um estilo de jogo que, assim, ele é muito bom pro Santos, o Diniz trabalha muito bem com a base, que é uma coisa que o Santos tem muito forte, a base do Santos é muito boa, diferente da base do Corinthians, por exemplo, nos últimos anos o Corinthians não tem revelado ninguém, mas a gente não sabe o que esperar do Diniz, né, cara? Então o time do Diniz pode ser aquele que vai lá e goleia de 5-0, como pode tomar 5-0 também. É só você ver aí que ele ganhou do Boca em casa e perdeu do The Strongest na Libertadores, né? Nem sei falar o nome do time, tão difícil que é. Mas enfim, perdeu pra esse time aí na Libertadores. O que você vai esperar do Peixonautas? Eu não sei. Mas eu vou colocar ele pra correr por fora aí nessa briga pelo Z4. Só rapidinho fazer um comentário aqui sobre os times que subiram da Série B, né? Que talvez alguém estranhe a gente tirar, digamos, o favoritismo da Chape, considerando que ela ganhou a Série B, né? Ganhou até com uma certa folga de pontuação e tudo mais, etc. Só que assim, eu acho que a gente tem que considerar 2 pontos aí, tá, galera? Pra diferenciar principalmente esses 3 times aqui. Chapecoense, América Mineiro e o Cuiabá, tá? O Cuiabá e a América Mineiro foram muito à frente na Copa do Brasil. Inclusive, assim, eu acho que o Já vai concordar comigo, o América Mineiro teve chances reais de ir para a final da Copa do Brasil, que é um campeonato que pagaria melhor do que a Série B, né? Vale comentar que a Série B, né? A Série B é um campeonato secundário, a Copa do Brasil não, ela é um campeonato de primeiro nível aqui no nosso país, então ela paga muito bem. E assim, o América, ele teve chances reais de passar pelo Palmeiras, e passando pelo Palmeiras, você chegou na final, amigo, você tem chances reais de ganhar na final também. E principalmente porque ele ia pegar ali o Grêmio, né, ou o São Paulo, que era uma outra ponta. Então, tranquilamente, o América, e depois eu vou comentar um pouco mais, tranquilamente ele teria chance de peitar esses times, principalmente pelo que eu tenho visto aqui no estadual, né, no Mineiro. O América tá jogando muita bola. Então, só pontuar essas 2 coisas aí sobre a Série B. O América, cara, não foi nenhum time que eu pensei, porque, enfim, é um clube muito mais organizado. Eu acho que a Chapecoense e o Cuiabá ali, por mais que o Cuiabá seja um time organizadinho financeiramente, eu acho que eles estão em questão de competitividade no mesmo nível. Vamos ver como é que vai ser. Calma aí, só antes de conversar um pouquinho sobre Santos e Corinthians aí, que eu percebi que eu, por exemplo, coloquei o Timão e você colocou o Timão também, certo ou não? É isso mesmo, e aí eu acho que o Santos vai correr por fora ali, pra talvez cair. Só que você colocou o Santos correndo por fora. O que você acha, assim, que dá uma diferença para que o Santos seja, digamos, menos ruim que o Corinthians? Porque depois que você falou, na hora passou desatento da minha cabeça o Santos, entendeu? Só que depois que você falou, fiquei um pouco pensativo sobre o Santos. Tava fora do Brasil, irmão? Tu tava fora do Brasil, irmão? Cara, eu acho que o Santos tem bons jogadores jovens que podem dar um step up, né, e poder resolver, que é o que o Corinthians não tem, né, o Corinthians não revela bons jogadores, e os jogadores velhos do Corinthians não tem fome de ganhar nada, né, o jogo já, enfim, aposentado, fazendo hora extra em campo. E os jogadores da base do Santos, cara, você vê que nos jogos com o Ariel Roland, eles estavam jogando muito bem, eles estavam demonstrando ali um bom futebol, eu acho que eles podem dar um step up na mão do Diniz, né, mas é o Diniz, a gente nunca sabe o que esperar dele. E aí um ponto legal em termos de comentário informativo pra galera, é que tanto o Santos quanto o Corinthians, eles estão com problema pra encontrar um técnico que aceite as condições que eles oferecem, né? Por exemplo, o Corinthians não consegue pagar salário. É verdade. Né? Que o pessoal acha que é meme, mas é true, assim, o Corinthians não consegue pagar salário. Agora acho que a gente pode mudar de assunto, já alfinetei bastante. Oi, passando aqui rapidinho no meio do programa, só pra avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? O @semtáticapodcast. Outra coisa, a gente também tá em todas as plataformas de podcast, se não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente passa a ficar também. Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral dando like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí. Tamo junto, valeu, vamos voltar pro programa. Então, legal, vamos falar aí de quem que você espera, cara, que pode ser uma surpresa positiva no Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que ano passado a gente teve o Fluminense de surpresa positiva, né? Quem diria? E pra dar uma introdução aqui, primeiro só queria separar que pra mim uma coisa é o time surpresa e outra coisa é o time de G4, tá? Então primeiro eu vou comentar só time surpresa. E o meu primeiro time surpresa, que talvez já cause polêmica, que na minha opinião, um time que vai surpreender é o Grêmio. E assim, talvez alguém se espante com esse comentário, porque, poxa, o Grêmio acabou de fazer um mega investimento, montou um mega elenco e blá, 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 blá. Mas qual é o ponto? Pra mim, esse ano é um ano que fortemente o Grêmio tem chances reais de, por exemplo, brigar pelo título do Brasileirão.
Só que nos outros anos, por mais que o Grêmio monte um time competitivo, monte um time bom, venha com trabalho longevo e tudo mais, é um time que a gente sabe que no máximo, no melhor cenário, ele briga pelas Copas. E no Brasileirão ele só liga de pegar as qualificações para alguns campeonatos. Inclusive ano passado não conseguiu pegar, né? Então, basicamente é isso. Então, pra mim, esse ano a surpresa do Grêmio é que ele tem chances de fato entrar no campeonato e brigar pelo título. Só que, óbvio, pra mim ele não tá entre os favoritos porque tem times que eu considero mais fortes que o Grêmio nessa briga. Uma coisa interessante aí do Grêmio que você citou é que eu acho que na época do Renato, cara, só teve uma temporada que o Grêmio chegou perto, assim, de ganhar, né, que ele brigou de fato até o final. E aí, no final, ele perdeu o fôlego, né, que foi em 2017, que tem uma entrevista do Renato muito boa que o Corinthians estava muito bem naquele primeiro turno de 2017, acho que o Corinthians fez 85% de aproveitamento, alguma coisa assim, ele não perdeu o primeiro turno. E aí o Renato fala assim, não, mas o Corinthians vai cair no segundo turno. E passava rodada a rodada e o Corinthians não caía, cara. E o Renato toda rodada fala assim, não, o Corinthians vai cair, o Corinthians vai cair. E que no final quem caiu foi o Grêmio, entendeu? O Grêmio que perdeu tração durante o campeonato. Mas enfim, eu boto aí como surpresa, cara, o América Mineiro. E eu acho que o América ele tem tudo aí pra mostrar. Geralmente os clubes que sobem, né, eles fazem uma campanha muito mais pra se manter. Eu acho que o América ele vai conseguir se estabilizar muito rápido na primeira prateleira ali da Série A, né, então acho que ele vai ficar ali entre os 10 primeiros, ele não vai ter problema nesse negócio de ficar brigando pra não cair, enfim, acho que ele vai conseguir brigar por uma vaga de Sul-Americana ali, e de repente comandar o campeonato, ele pode até pegar um G6, né, que aí dá uma vaga pra pré-Libertadores, tá? Eu tenho mais dois times pra falar que eu acho que são surpresa ou o time a ficar de olho. O outro é o América Mineiro. E, cara, assim, o América Mineiro, esse ano eu assisti bastante partidas dele no Campeonato Mineiro, tá? Eu acho que eu assisti mais de 6 partidas dele já no Campeonato Mineiro. E, assim, o que esse time tá jogando... Inclusive, já adianto, fica de olho num jogador dos caras que é o Juninho do meio campo. Cara, o Juninho ele faz um trabalho tático ali naquele time do Lisca, muito interessante. Faz uma organização, dá um pouco de ritmo, ajuda na defesa, ajuda no ataque. Cara, ele é um jogador assim que não tem, digamos, muita classe, mas você percebe que ele tem um papel tático no time. Enquanto ele estiver ali, ele faz muita diferença. Inclusive, eu espero que ele não se machuque, porque com certeza, nesse momento ali, pelo menos, ele é insubstituível no elenco do América Mineiro. E uma outra coisa que eu curto muito é que o América Mineiro ele é um time muito organizado taticamente, é um time muito bem treinado. Então, só pra vocês terem noção, galera, os últimos 2 jogos do América Mineiro foram contra o Atlético Mineiro, que é um time que, assim, independente de pra qual time você torce, você com certeza sabe que ele é um time, no mínimo, top 5, top 4 melhores elencos que a gente tem aqui no Brasil. Pra alguns ele é o melhor elenco, pra outros ele é o segundo melhor elenco, ele sempre vai estar ali no topo do topo, pelo menos pra essa temporada. E o América Mineiro jogou os 2 jogos de igual para igual. O primeiro jogo foi 0-0, o segundo jogo também foi 0-0, mas vale comentar, inclusive, que no segundo jogo o Atlético Mineiro entrou para administrar resultados. E isso não sou eu que tô inventando da minha cabeça não, tá? Quem falou isso foi o Cuca antes do jogo começar. O time dele estava entrando em campo para administrar o resultado. E o América Mineiro jogou de igual para igual, marcando em cima. Eu diria que pelo menos 60% do jogo, a proposta de jogo, a marcação ofensiva era do América Mineiro, não era do Atlético. Então, assim, é um time que tá muito organizado e eu não me surpreenderia se ele entrar, no mínimo, pra brigar por Libertadores desse campeonato, tá? Então, ele é o meu segundo time de destaque e depois disso falta só mais um. O Lisca faz um trabalho bem consistente aí no América, cara. Eu também boto bastante fé nele. Mas, enfim, eu espero aí também que o Ceará, cara, possa fazer uma boa campanha, uma campanha que vá além da campanha de permanência apenas, né, e já tem um trabalho com o Guto Ferreira aí muito bem encaminhado. O Guto é um cara identificado com o Ceará chegou na final da Copa do Nordeste, acabou perdendo pro Bahia ali nos pênaltis, mas eu acho que é um clube muito, assim, faz tempo que o Ceará não perde na Copa do Nordeste, né? Perder jogo mesmo, 90 minutos, então você vê que na região dele ali, ele já é um clube dominante, ali já é um clube top 2, e eu vejo que agora ele tá dando passo para começar a se tornar um clube nacional, né, talvez não, claro, né? Não vai ser um clube nacional nível Palmeiras, Santos, Corinthians, mas um clube nacional no sentido de se manter e ser figurinha carimbada ali na Série A, cara, e é isso que eu espero do Ceará nessa temporada. O Vina vem fazendo aí mais uma ótima temporada até o momento, né? Vem jogando muito bem. No Brasileiro, temporada passada, ele foi um dos jogadores de destaques. Eu acho que ele vai poder repetir isso de novo e colocar ali também o Ceará na primeira parte da tabela, né? Entre os 10 primeiros, para poder brigar por uma Sul-Americana, com certeza, e quem sabe brigar ali por uma das vagas da Libertadores que podem sobrar, né? Esse ano já não vou colocar o Ceará na lista de surpresas, o time vai ficar de olho,
Porque eu acho que, pelo que o Ceará já fez ali na temporada passada, é o que ele vem construindo aí de 2, 3 anos pra cá, já é natural a gente esperar ele brigando pela Libertadores, então eu pelo menos já considero natural, por isso que eu não coloquei ele aqui na surpresa. E aí na surpresa eu coloco o Bragantino, que pra mim, pra o que eu esperava do Braga ano passado, ele entregou menos, então foi frustrante a temporada, tá? Eu esperava que ele entregasse mais. Eu não imaginei que ele sentiria tanto a saída do técnico, eu imaginei que ele sentiria numa proporção menor. Mas eu acredito que esse ano o Bragantino tem muito pra surpreender e ele vem forte ali pra brigar, pra tentar, por exemplo, tirar uma vaga de Libertadores do Ceará. Né? Ano passado ele eu esperava ser um time que já vinha pra fazer isso, não veio, não se concretizou, acabou sendo um time que vem muito mais ali pra se consolidar na Série A, né, e tudo mais. Então acho que eu superestimei, mas esse ano eu acredito que a surpresa dele vai ser essa. Ele não vai ser mais aquele time que briga pra ficar, ele vai ser aquele time que briga de fato pra conseguir ali algo mais, né? Pelo menos essa é a minha percepção, ele seria a minha terceira surpresa pra temporada. E aí eu fecho. Legal. E aí, cara, da minha parte aqui, eu vou botar aí, não sei se é uma surpresa, enfim, mas é um clube que eu tô na dúvida de o que ele vai fazer no campeonato, se vai brigar mais pra baixo ou mais pra cima, que é o Fluminense do Roger Machado. Eu acho que o Roger Machado tem tudo aí pra dar continuidade ao que o Fluminense fez na temporada passada, né, que é manter o clube competitivo, manter o clube brigando na parte de cima da tabela. Ele já mostrou em outros clubes que ele tem capacidade de montar um time competitivo, mas o problema dos clubes dele é que eles perdem muita atração, né, então eu gosto dessa palavra, tá, gente? Eu falo bastante. O problema dos clubes do Roger é que eles começam muito bem e depois eles começam a degringolar muito rápido. E o Roger demora para achar nos clubes dele saída para os problemas que surgem, né? Então isso pode ser um problema no Flu. Até agora o Fluminense vem fazendo uma temporada ok ali, né? Ele complicou ali na Libertadores uma chave que estava simples pro Flu. Então isso já é um problema. Perdeu pro Flamengo, mas isso daí também não dá para jogar no Roger Machado, né? Enfim, e o Fluminense tem ali jogadores mais velhos, né? Tipo o Fred e o Nenê, que são bons jogadores que vêm rendendo ali dentro do esperado para a idade deles, até melhor, na verdade, né? O Fred tem uma média de gols altíssima aí, e tem bons jovens surgindo também, como o Kaique, por exemplo, e eu vejo que isso pode ser a diferença ali entre o Flu brigar na parte de cima da tabela, entre os 10 primeiros, e brigar na parte de baixo, né? Repetindo aí os seus outros colegas, tipo o Vasco e Botafogo. Eu não vejo o Fluminense brigando para cair esse ano, mas talvez ele pode manter a boa temporada que ele fez no ano passado. Sobre o Fluminense eu tenho 2 comentários. O primeiro é que só ontem eu fui descobrir que o técnico do Fluminense não era mais o Marcão, e que agora era o Roger Machado, quando eu fui assistir a final do Carioca. E segundo, que pra mim o Fluminense é time que vai brigar no máximo pra se manter na Série A. Eu acho que ano passado foi completamente fora da realidade. Vamos ver aí, porque também eu não esperava no passado, mas agora o Roger tem... Assim, ele tem peças dentro do elenco pra fazer parecido com o que o Odair fez, né? Vamos ver se ele vai ter a capacidade de fazer. Vamos ficar de olho aí no Flu. Legal, cara, já falamos da parte de baixo da tabela aí, já falamos das possíveis surpresas. E quem que você espera que vai brigar nas cabeças, cara? Quem que vai ser o G4 desse campeonato aí? Cara, G4, eu acho que esse ano aqui vai ser um dos G4s mais interessantes que a gente viu nos últimos anos, tá? Primeiro, eu só quero deixar uma coisa clara aqui. Que não confundam a minha definição de G4 com a minha definição de os 4 melhores times, ou os 4 prováveis melhores times do campeonato. Calma que eu explico. Porque é o seguinte, por exemplo, né? O meu quarto integrante do G4, ele tá no G4 não necessariamente porque eu considero ele o 4º melhor time do país, mas só porque eu considero que ele vai ser esperto o suficiente para não tentar competir em todas as competições que os outros 3 adversários dele vão competir também. Então eu coloco aqui como meu quarto integrante, né, o cara que vai estar brigando ali pela 4ª vaga do G4, o Internacional de Porto Alegre. É exatamente por isso. Eu acredito que o Inter vai ter a consciência de, digamos, não inventar de brigar por, sei lá, os 4 possíveis títulos, né? Ele vai entender que é melhor ele focar talvez em 2 títulos no máximo, e que esse é o papel dele ali pra essa temporada. Então ele é o meu 4º time. Cara, legal. Eu pensei em colocar o Inter no meu G4, ele não tá no meu G4, mas eu não sei como é que o Inter vai se portar ao longo do campeonato, né? Primeiro por essa questão da priorização que você comentou, mas também porque o próprio Ângelo Ramírez, ele tem mostrado aí bastante oscilações. Claro que são oscilações de começo de trabalho, mas é muito ruim quando você vai jogar no Brasileiro e você, sei lá, faz uma puta rodada boa,
partida boa na rodada passada, aí na outra rodada você vem e toma um sacode, por exemplo, né? Então, essa oscilação do Inter aí que eu vejo que é comum do início de trabalho do Ângelo Ramírez, por falta de tempo para treinar, e também é comum do modelo de jogo dele, né? Lembrando que no Del Valle ganhava de 5-0 do Flamengo, depois tomava 5-0. Então, essa oscilação eu vejo que pode jogar um pouco contra o Internacional, vamos ver como é que vai ser. Mas o meu quarto colocado aí é o Atlético Mineiro, e eu acho que o Atlético Mineiro nem vai acabar o campeonato com o Cuca, para ser bem honesto com vocês. Mas e aí essa falta, né, esse problema do Cuca aí, essa demora para trocar o Cuca, vai acabar prejudicando a campanha do Atlético Mineiro aí no campeonato, e eu também não espero que ele vá ser campeão, né, do Brasileirão, porque tem outros times que eu considero mais fortes no momento e mais organizados também. Eu diria, inclusive, eu pego as tuas palavras sobre o Internacional e coloco elas muito para o Atlético Mineiro. Eu não consigo, assim, com todo respeito, para mim falta mentalidade vencedora num time, que ele vai jogar contra um rival que acabou de subir da série inferior da Liga de Futebol, que tem muito menos que a metade do seu orçamento, e ele segura uma vantagem de um primeiro jogo que foi 0-0. Assim, pra mim falta no mínimo a vontade de ser campeão num time desse. É a minha interpretação mínima. E aí, por haver uma diferença de elencos muito grandes, eu coloco o Galo aqui ainda pra compor esse G4, mas só por isso eu tenho minhas dúvidas se de fato ele vai conseguir brigar pelo título, tá? Porque por mais, nem necessariamente, é que nem como eu falo sempre, exemplo da Liga Alemã, né? Às vezes você vê lá, sei lá, 20 rodadas do campeonato passou, o Leipzig tá na liderança. Você sabe que o Leipzig não vai ganhar a Liga. Você sabe que o Bayern de Munique vai ganhar. Pode haver uma diferença gritante, enfim, você sabe. O Leipzig não vai ganhar. Ah, mas o Dortmund tá na liderança da tabela há 22 rodadas. Você sabe que o Dortmund não vai ganhar a Liga. Eu diria que é a mesma impressão que eu tenho sobre o Atlético Mineiro. Então, eu colocaria aí o Atlético Mineiro para compor o meu G4, mas eu tenho muita insegurança sobre o Galo e o Inter se eles vão, por exemplo, conseguir manter o técnico, tá? Então, o Inter, eu acredito que vindo um outro técnico que faça um trabalho padrão, tipo o nível Abel Braga mesmo, sabe? Entra no campo, escala o time, fica lá sentado, dá um grito ou outro. Eu acho que um técnico desse nível aí já conseguiria fazer o Inter chegar no Z4, no G4, pela falta de estrutura dos outros times. E eu acho que uma coisa bem semelhante aconteceria com o Galo, né? Porque em rival, em termos de elenco, de investimento, etc., a gente teria ali talvez só mais um time no campeonato, que seria o Grêmio, e talvez seja discutível falar que o São Paulo. Então, por isso ele acaba compondo meu G4. Legal. O meu terceiro lugar aí do G4 é o Palmeiras. E coloca até o Palmeiras meio abaixo na tabela, no G4, quando no coração. Mas eu não sei até que ponto o Palmeiras vai ter perna para jogar os campeonatos, né? Porque eu espero aí que o Palmeiras vá em frente em tudo que ele vai disputar na temporada. E ano passado a gente viu isso, na temporada passada a gente viu isso muito, né? Que o Palmeiras queria jogar o Brasileirão, queria e não tinha perna para jogar, cara. Então, os jogadores estavam cansados. Eu vejo que a maratona nessa temporada vai ser um pouco menor, mas ainda assim vai ser uma maratona chata de fazer, de partidas. Então, eu tô colocando o Palmeiras até acima do que ele terminou na temporada passada. Eu vejo que a volta do Dudu aí em agosto vai dar um gás maior pro time, vai poder permitir que o Abel rode mais a equipe, né? A volta de alguns jogadores machucados também, mas de verdade eu não sei se o Palmeiras vai ter perna para jogar até o final do campeonato disputando o título, por isso que eu coloco ele em terceiro lugar, até com a dor no coração. Aqui eu tenho um pouco de discordância de você já. Eu acho que há uma tendência maior de fato pro Flamengo de talvez ganhar o campeonato e o Palmeiras ficar em terceiro, mas eu vou colocar aqui na minha análise que os dois times têm possibilidades iguais. Eu não vou estabelecer posição assim para eles. E eu acho que o Palmeiras tenha talvez um pouco mais de chance de ganhar o Brasileiro que o Flamengo, por dois motivos. Não é nenhuma crítica, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Palmeiras ele sabe jogar o que o jogo precisa, que é o famoso, ele sabe jogar feio. Se for preciso, ele vai saber jogar na defesa e pegar o contra-ataque contra um time, por exemplo, como o Atlético Mineiro, contra o Inter da vida, um Grêmio. Se for necessário, ele sabe como fazer e ele o fará. E aí, por exemplo, o Flamengo ele não sabe fazer isso, e ele ainda tem um outro ponto que por mais que ele tenha bons nomes nas defesas, na prática essa defesa acaba não funcionando. É um time muito inseguro. Então eu acho que nos confrontos diretos o Flamengo vai ter muitas dificuldades para conseguir peitar times como Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter, principalmente se o Galo e o Inter tiverem com os técnicos que estão hoje. O Inter, por exemplo, acho que vai ser um adversário muito difícil para o Flamengo. O próprio Grêmio, talvez esse ano, deixe de ser freguês. E assim, eu inclusive vejo o Flamengo tendo dificuldades contra times muito organizados como o América Mineiro, que não ficam se encolhendo, né? Então eu tenho minhas dúvidas se o Flamengo vai conseguir manter muito assim. O Campeonato Brasileiro ano passado já foi muito apertado.
e a gente tinha talvez menos times ali, né, nesse nível aqui brigando. Então eu tenho minhas dúvidas. Se fosse para eu pôr dinheiro, hoje pelo menos eu acho que eu preferiria colocar no Palmeiras por ter a segurança defensiva, um sistema defensivo melhor. Cara, o que eu acho engraçado do trabalho do Abel é que ele é bem isso que você falou, né? O Abel, ele se adapta ao que o jogo precisa. Se o jogo precisa que ele jogue em contra-ataque, ele vai jogar. Se o jogo precisa que ele faça uma linha de 10, ele vai fazer, entendeu? Então ele não tem nenhum medo de fazer isso. E eu penso que casa muito bem com o que a torcida do Palmeiras pede, porque a torcida do Palmeiras pede vitória, entendeu? Tudo que a torcida do Palmeiras quer é ganhar, cara. E também o time não joga mal, né? Você vê que o time, assim, não joga mal talvez. Às vezes o Palmeiras faz umas partidas bem ruins, mas o time, ele mostra também variações, né? Quando precisa atacar, ele ataca. Então você vê que é um time que tem um repertório maior ali do que teve nas temporadas passadas. Mas eu acho que talvez falte perna aí pro elenco do Palmeiras, tá? E aí um outro clube que eu jogo no G4, cara, que eu acho que essa temporada ele finalmente vai dar o ar da graça na disputa de título, depois de uns 4, 5 anos aí, é o Grêmio. Eu espero bastante do trabalho do Thiago Nunes, cara. Gosto muito do Thiago Nunes, gosto muito do tipo de trabalho que o Thiago Nunes faz nos clubes que ele passa, que basicamente até hoje foi só o Atlético Paranaense, mas, enfim, paciência. E eu vejo aqui com o Douglas Costa de um lado e o Ferreirinha do outro, ele vai poder mostrar ali um clube vai poder fazer uma campanha muito forte, né? O Diego Souza também tem tudo aí para poder ter mais uma temporada de goleador, talvez seja a última temporada do Diego Souza, né? Então apreciem enquanto estão vendo o Diego Souza ou o Diego Souza. E eu acho que o Grêmio tem tudo aí para poder fazer um bom campeonato, reforçou onde precisava no elenco, manteve outras peças, e vai ser um pouco da gestão aí do time do Thiago Nunes, porque o Douglas Costa, na Europa, ele se machucava muito, cara, e a gente sabe que na Europa o nível de, assim, a intensidade das partidas é bem alta, mas eles jogam menos jogos, assim, seguidos do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil ele vai ter jogo quase sempre, e eu acho que isso pode pesar um pouco pro Douglas Costa, e aí acabar tirando ele um pouco do plantel do Grêmio, e aí o Grêmio vai ter um pouco mais de problemas, né, cara? Mas eu vejo que o Grêmio vai brigar forte nesse campeonato. Estou esperando, na verdade, que ele brigue forte nesse campeonato. Não, fechou. Inclusive, eu concordo muito com isso que você falou do Douglas Costa, tá? Eu tenho pouca fé de que ele vai conseguir entregar o que estão achando que ele vai entregar. Principalmente pela questão física. Já, acho que agora dá pra mudar pra artilharia. O que você acha? Cara, deixa eu só pontuar um negócio aqui, porque ficou faltando um cara do meu G4, né, que é o Flamengo, velho. Eu não sei se você já falou os 4, eu até perdi a conta aqui. Mas o Flamengo é o meu último... Ah, então beleza. O meu Flamengo é o último time do G4, enfim, não precisa nem explicar muito porquê, né? Eu acho que eles têm aí o cara que mais decide jogos no Brasil, que é o Gabigol. E isso vai pesar bastante na temporada. Mas vamos lá falar de artilharia agora. Eu tenho 3 caras aqui pra sugerir pra artilharia, tá? O primeiro é o Gabriel lá do Flamengo, né? Primeiro que eu acho que o Flamengo é de longe o time que mais cria oportunidades ofensivas. E ele tem muitos jogadores de criação, inclusive já na ponta, né? Por mais que o Bruno Henrique, por exemplo, seja aquilo que eu já chama de ponta burro, né? Você fala que tem os tipos de ponta, ele é o ponta burro. Mas eu acredito, assim, que o Gabriel é o jogador que tem mais chance, principalmente pela composição de elenco, de estar ali no top da artilharia. Nesse daí eu vou voltar com você, cara. Também não tem como colocar o Gabriel fora da artilharia do brasileiro, né? Impossível. E aí o meu segundo nome pra artilharia que eu coloco, por incrível que pareça, eu vou pôr mais fé no Hulk pelo Galo do que no Nacho. Então, o meu segundo nome aí vai ser o Hulk no Atlético Mineiro. Também porque eu acho que o Atlético Mineiro, né, se o Cuca entender que o time dele não é um time que tem que ficar se trancando para times, digamos ali, menores, né, ou com um orçamento menor, eu acho que tem grande chance de o Hulk estourar e fazer muitos gols aí ao longo da liga. Vai parecer até que a gente combinou, cara, mas o Hulk também era o outro cara da minha lista. É porque, assim, cara, pro pessoal que tá ouvindo, não tem como você fazer uma lista com o nível de jogadores que a gente tem hoje e deixar ele de fora, entendeu? O Hulk na China, que é um campeonato ali que é de um nível bem próximo do nosso, ele era, cara, muito artilheiro, velho. Ele fazia nível de gol absurdos, assim, na temporada, e ele já vem aí na Libertadores também com umas estatísticas ótimas, entendeu? Então não tem como pensar que um cara desse não vai ser artilheiro do Brasileirão, velho. E inclusive, ele, assim, ele tá com bastante vontade de jogo. Isso não dá pra reclamar. Eu tava vendo o jogo dele ontem, que foi o jogo que o Atlético Mineiro ganhou, né, entre aspas, ganhou, né, porque empatou a partida, ganhou o título do Mineiro, e assim, ele é um jogador que tá com muita vontade, e tá entregando aquilo que a gente estava acostumado a ver, por exemplo, anos e bons anos, inclusive, atrás da seleção brasileira. É um jogador que cria jogada, abre o espaço, fogueta no gol, disputa a bola, mete o ombro contra 2, 3 marcadores
ele assim tá com vontade de jogar mesmo. Esse maluco aqui no Brasil, ele vai, assim, se ele não se machucar, né, e o Cuca pelo menos colocar ele em condições decentes de campo, ele vai fazer semelhante ao que o caras como o Gabigol, o Dudu fazem, entendeu? Ele sobra muito aqui no nosso nível, cara, desculpa. E ele, assim, já é mais velho, né, mas ele tem um físico inteiro, ele tem um físico em dia. Então pensa caras como, por exemplo, o Fred, que é um cara já de mais idade, que não tem um físico tão em dia, ele já faz muito... Imagina um cara como um Hulk, então... Desculpa, é difícil imaginar, né, que o cara não vai estar aqui. Mas enfim, já pra eu puxar o meu terceiro, cara, eu espero o Diego Souza, que ele vai brigar pra artilharia esse ano aí. Eu acho que ele vai ter bons pontos ali pra servir. Ele vai ter um esquema que favorece muito o jogo dele. Então eu vejo que esse ano ele vai brigar ali. E também deve ser a última temporada dele pelo Grêmio, né? A última temporada dele da carreira, né? Então eu tô esperando aí que ele brigue também por artilharia esse ano. Cara, eu tava rachando o bico aqui porque com certeza vão achar que foi combinado, porque o meu terceiro nome também é o Diego Souza, cara, do Grêmio. Mas assim, pra mim, eu Diego Souza eu vou colocar pelo seguinte, dos veteranos, cara, eu acho que ele é quem mais me chama a atenção no sentido de ele ser um jogador que se reinventa, ele é raçudo, ele tem um bom condicionamento físico, então é um jogador que não se contunde tanto assim. Principalmente para a idade que ele já tem e para os anos que ele joga no Brasil com uma constância muito absurda, cara. Isso é uma coisa que eu gosto nele. Ele é um jogador que não fica decaindo. Ah, ele não é um mega craque, mas ele também não fica decaindo lá para baixo, não. Ele joga ali muito sempre no nível muito parelho. E dessa vez o Grêmio tem um estilo de jogo onde vai permitir que ele corra menos e que vai permitir que ele mate muito mais bola. Então, de novo, vai parecer até que foi combinado, mas é o Diego Souza, o meu terceiro chute aqui pra artilharia. Então, os meus chutes se concentrariam nesses três caras, o Gabriel, o Hulk e o Diego Souza. Os meus também, né? Enfim. Tem outros caras que podem aparecer e brigar na competição, né, cara? Tipo, no Internacional a gente tem o Thiago Galhardo, tem o Yuri Aberto, no próprio Palmeiras o Luiz Adriano pode fazer ali uma boa temporada, ou o Veiga, enfim. Tem outros caras também no Campeonato Brasileiro, né? O próprio Fred pode ter aí, se o Fluminense jogar bem, o Fred pode brigar, mas é difícil quando você fala de, tipo, tem que escolher 3 nomes, não tem como você não colocar os 3 nomes que você tem mais certeza, né? De que vai poder brigar aí forte. O próprio Pedro, cara, se ele tiver muitos minutos no Flamengo, provavelmente ele vai brigar forte nessa lista aí, entendeu? Mas isso vai tudo depender de comandar a temporada, né? Eu também colocaria o Pedro, mas não coloquei por esse ponto que você disse, né? Tipo, não tem muito como saber quantos minutos ele vai ter e quanto desses minutos serão no Brasileirão. Mas assim, ele estando em campo, cara, eu acho ele inclusive bem mais eficiente pra marcar o gol do que o Gabigol, por exemplo, que o Gabriel. Isso com certeza, né, cara? Assim, o Gabigol, ele é um cara muito decisivo e nos momentos importantes, assim, você vê que ele chama muita responsabilidade, mas ele também perde muitos gols. E o Pedro, se você olhar a eficiência dele, né, isso não é nenhum comentário de percepção, gente, tá? Você pode procurar estatísticas aí nesse site, tipo Footstats. A gente já até fez um post na página também ano passado, SofaScore. Você vai ver que o Pedro, pelo nível de minutos que ele atua, ele faz um número de gols muito semelhantes ao do Gabigol, entendeu? Então acaba que o cara, ele é um rapaz, assim, iluminado, né? Diria o outro. Fede a gol. Já, bora recapitular então pra fechar aqui o que a gente definiu? Bora lá, então. Bora lá. Vou começar aqui pelo Z4, tá? O meu Z4 ficou, não necessariamente nessa ordem, tá, galera? É só os 4 times mesmo. Sport, Corinthians, Chapecoense e Juventude para serem rebaixados. Bom, o meu ficou Corinthians, Cuiabá, Juventude e Sport, tá? Com o Santos brigando por fora aí, porque a gente não sabe o que esperar do Santástico. Fechou? O meu G4, também não necessariamente nessa ordem, mas ficou assim, ó. Flamengo, Palmeiras, Galo e Internacional. O meu G4, gente, ele ficou Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão esse ano de novo, vai emendar aí o tricampeonato igual ao São Paulo, tá? Então já adianto logo. E eu não vou arriscar chute, mas obrigado já. Espero que você esteja certo. Como surpresas, eu destaquei aqui 3 times pra gente ficar de olho, né? Então eu coloquei aqui o Grêmio, que talvez pode vir a surpreender brigando diretamente pelo título de fato, assim, tipo uma briga real mesmo. O América Mineiro brigando por um possível G4 ou Libertadores. Eu acredito muito que pela Libertadores o time tem força pra brigar. Se ele não tiver problemas, por exemplo, de contusão, ou for roubado, né, como ele foi na Série B, que é uma outra coisa que eu ia comentar ao longo do programa, acabei de esquecendo. Mas o América Mineiro foi muito prejudicado por arbitragem. Não sei se por roubo ou por erro, mas foi muito prejudicado. E depois o Bragantino, que eu acredito que esse ano agora engrena, e ele vai brigar pelo menos ali seguramente por uma Libertadores. Show. Bom, as minhas surpresas ficaram aqui o América Mineiro, né? Não acho que o América vai fazer uma campanha só para se manter. O Ceará, que aí sim já tá há bastante tempo na Série A.
Acho que vai ser a campanha aí do Ceará. O que você espera do Bragantino é o que eu espero que o Ceará vá fazer já nessa campanha, né? Que é uma campanha para além de apenas se manter, para além de apenas ser um incômodo. E o próprio Fluminense aí, que eu tô botando um pouco de fé no trabalho do Roger Machado, mas tô na dúvida, né? O que ele vai mostrar. E para artilharia, eu e o Jai escolhemos exatamente os mesmos jogadores, então não necessariamente nessa ordem, tá, galera? Mas o Gabriel do Flamengo, Hulk do Atlético Mineiro e Diego Souza do Grêmio. Mas não foi combinado, tá bom, gente? Aham, sei. E esse episódio por hoje, então, fica por aqui. Essas foram as nossas expectativas pro Brasileirão 2021, tá bom, galera? No mais, beijos do pai, falou! É isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Manda lá no Instagram o que você acha que vai acontecer com esse brasileiro muito doido. Valeu, até mais. Tchau, tchau.